ouvindo essa música, fechando os olhos para uma melhor concentração. Obrigada, Senhor, por aqui chegarmos. Obrigada por nos dar força para até aqui vir, persistir, ter perseverança. Aos nossos anjos da guarda que sempre estão ao nosso lado, nos amparando. Que possamos hoje, nessa palestra, aprender, mas principalmente colocar em prática e ajudar o nosso próximo, que muitas vezes só precisa de um ouvido, de uma conversa. Que possamos ter mais paciência. Que Roberto, sendo intuído, nos transmita aquilo que precisamos ouvir. Que a leitura possa ser esclarecedora e que nos toque também, não só o coração do corpo físico, mas a nossa alma. Em teu nome, Senhor, de toda a espiritualidade maior que aqui está, damos por iniciado mais essa palestra doutrinária. Que assim seja. A janela aberta ou fechada. Todos encarnados ou desencarnados temos nossa janela interior, que quando aberta para o verdadeiro amor, enche-se de pura fraternidade, cobrindo o recinto de perfumes agradabilíssimos. Mas quando a janela é aberta para o orgulho, o egoísmo se aproveita e o personalismo toma conta ferozmente. Advêm as pequeninas mágoas, em seguida a desconfiança, a tristeza gerando a desunião. Tendem todos vós cuidado, para quem e para o que tenha aberto a janela. Na janela do pensamento, quando deteriorada pelos ventos da vaidade, ferem e machucam o ego, que se sente por baixo. Mas o Divino Mestre, o terapeuta das almas, nos alertou: aqueles que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. A humilhação não é aquela que nós próprios sentimos pelo ego derrubado, por nos sentirmos com o orgulho ferido. A humilhação da qual nos chamava a atenção o Divino Pastor é a humilhação do humilde, que não se sente humilhado diante de nada e de nenhuma humilhação, apenas vê e não enxerga, ouve mas não escuta, ama e perdoa. Ao contrário, os que se exaltam muitas vezes o fazem de maneira imperceptível, através da pequenina mágoa ou através da indiferença ou da própria vitimização. Ou se exaltam através de comandar em excesso os que estão igualmente doentes. Vamos fechar a janela da sensibilidade, a flor da pele. Vamos abrir a janela da compreensão. Vamos fechar a janela para o orgulho e o personalismo não penetrar. Vamos abrir a janela da humildade para que o amor puro possa entrar e aí a caridade nos visitar. Jonas. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 10/3/2004, na reunião mediúnica da CEIU. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde aí a quem nos assiste pela internet. Bem, dependência química. Hoje o assunto vai ser sobre drogas, tá? E não que as drogas a gente pensa só em cocaína, maconha, né? Quando a gente citar drogas aqui, a gente vai estar falando também de álcool, de cigarro, de medicamentos tomados sem prescrição médica, tá? Então, assim, e estudando para essa palestra, eu pensei bastante, né? Li algumas coisas, já falei outras vezes sobre esse assunto. Poderia aqui falar sobre os tipos de drogas, os efeitos, o que a gente pode fazer para sair, para, né, para se esforçar para não continuar tomando drogas.
E pensando sobre isso, hoje eu resolvi focar mais na questão da prevenção mesmo. Em a gente aqui hoje refletir como é que a gente pode se prevenir e ajudar principalmente os nossos filhos a prevenirem, a se prevenirem a não entrar no caminho das drogas ou da dependência química, tá? Existem muitos trabalhos aí, eu acho que vocês devem ter visto, acho que na TV ou na internet, eu acho que é o Tribunal de Drogas de Miami, que foi criado em 1989, se eu bem me lembro, e eles têm muito sucesso no tratamento de dependentes químicos, né? Lá em Miami, entre a década de 80 e 90, tinha uma espécie de uma cracolândia, igual tem em São Paulo, onde as pessoas viviam nas ruas se drogando e cometendo crimes, e eles criaram esse tribunal, e hoje é um dos sistemas, vamos dizer assim, de justiça terapêutica mais bem sucedido do mundo, né? Onde de cada 10 dependentes químicos que entram nesse sistema de tratamento, vamos dizer assim, que é bem rigoroso, bem rígido, é todo feito por etapas e sistematizado, de cada 10 que entram, 8 se livram das drogas. A única diferença lá nos Estados Unidos em relação a nós aqui é que eles tiram as pessoas das ruas e criam condições saudáveis para essas pessoas se recuperarem e sentir, dar mais sentido para as suas vidas, o que não tem acontecido aqui no nosso país. Então, pensando nessa palestra, estudando para ela, eu achei melhor a gente comentar o que a gente fazer para que nossos filhos, ou a gente mesmo, não cheguemos a esse ponto de ter que ser retirado da rua. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a gente quebrar alguns mitos, algumas até mistificações nossas. É um engano muito grande dos pais, principalmente, ou de nós mesmos, sendo filhos ou adultos, achar que isso nunca vai acontecer comigo. Tá? Principalmente os pais. Isso nunca vai acontecer com meu filho. A gente tem que ter olhos abertos. Ter muita atenção. Esse tipo de pensamento, esse mito que a gente cria na nossa vida, às vezes é uma carapaça, um escudo, uma proteção ilusória que a gente cria, de achar que isso não vai acontecer comigo. Uma outra coisa que acontece, que é quando surge essa questão de drogas nas nossas famílias, é que a gente coloca assim, o problema começou a partir do momento que eu descobri que meu filho tomava drogas. É um grande engano isso. O problema a causa disso, já antecede a essa drogadição, ao seu filho ou seu parente estar tomando drogas. Por quê? Porque em alguns momentos eu vi sinais de que aquilo estava acontecendo e não tomei ação nenhuma. Eu já sei de muitos casos que os pais desconfiavam que o filho estava tomando drogas, mas pensava assim, isso a mãe vai conversar com o pai fala, não, eu já experimentei maconha na faculdade, isso aí passa. E a gente se esquiva do compromisso de orientar melhor os nossos filhos. E quando vê, ele já está, né, na dependência química, que é justamente o fato de eu não conseguir mais por si só parar de tomar a droga. E é importante a gente lembrar que mais ou menos 60% das pessoas que iniciam, que tomam pela primeira vez drogas ilícitas, tá? Exclui cigarro e álcool, estão entre 14 e 16 anos. Então, mais uma justificativa para nós orientarmos e termos atenção para com os nossos adolescentes. E também, principalmente na pré-adolescência, porque
mais de 60% das pessoas que experimentam álcool e cigarro estão na faixa etária menor que 16 anos. Então, alguns mitos, algumas questões, a gente tem que começar a ter mais atenção. E se a gente não começar a se unir como sociedade, como os pais, e começar a pensar nisso, esse é um problema que vai ser difícil a solução. Porque no final das contas, a dependência química, a drogadição dos nossos cidadãos, né? Da nossa sociedade, é algo que, se a gente não fizer uma prevenção e começar a eliminar já na raiz, não deixar que as pessoas entrem nesse caminho, a coisa sempre vai estar rolando e cada vez mais vai estar piorando. Por quê? Porque hoje em dia as informações estão num fluxo muito maior do que há 5, do que há 10, do que há 20 anos. Então a nossa atenção tem que ser redobrada. A gente tem que ter esse foco. A gente tem que saber que muitas vezes a gente acha uma coisa normal, o cigarro, o álcool, mas já tem pesquisas que mostram que uma droga leva a outra. O cigarro inicia, vai para a maconha, e da maconha para a cocaína, o risco vai aumentando. Então, a partir do momento que eu resolvo fumar um cigarro, eu começo a aumentar o meu risco de um dia, ainda mais, lembrando aquela informação, se eu for jovem, de eu entrar numa maconha e daí da maconha para a cocaína é outro passo. E esse risco vai aumentando. Tem pesquisas que provam isso. Penso eu que está na hora da gente começar a pensar nos exemplos que a gente está dando em casa. A nossa sociedade, eu já falei isso em outras palestras, mas eu acho que é válido repetir, a gente não consegue se divertir sem tomar um trago. Há muitas festas nossas que se não tiver cerveja, um vinho, um uísque, uma vodka, uma batidinha, já não tem graça. Nós espíritas que assimilamos a doutrina, que entendemos o processo reencarnatório, a lei de causa e efeito, a gente tem que começar a pensar muito nisso. Eu não estou falando que a gente tem que entrar em banir o álcool da nossa vida, não, até porque é muito bom, né, degustar uma cervejinha, um vinho, não faz mal. O que faz mal é o excesso. É às vezes aquelas festas de natais, as festas de 15 anos, as festas de bodas, tudo, né? E o pessoal lascando o pau na bebida. A gente acha, às vezes inconscientemente e inconsequentemente, que isso não está afetando os nossos jovens, mas eles estão vendo. Eu estou vendo lá o meu pai, a minha mãe travado, falando com a boca mole, não estou entendendo nada, brigando. Antigamente, isso faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro bem. Se molhava a chupetinha na cerveja. Os mais antigos aqui, levanta a mão aí, quem lembra disso aí. Hã? Molhava, né? Fazia assim, dava graça. Ou dava um traguinho para a criança de 10 anos. Toma, deixa. Não estou criticando aqui o meu pai, minhas mães, meus tios, mas eu lembro que às vezes eu tinha 10, 12 anos. Posso tomar um golinho do licor? Toma. Aí meu pai falava, esse puxou os Vicentini. Eu nem sei quem era, a família da minha avó lá, e eram uns cachaceiros. Ainda falava assim. Eu achava legal ainda. O dia que vocês verem meus pais aqui, vocês não falem isso pra eles, tá? Eles vão ficar chateados. Mas eu acho que não tem coisa melhor do que dar o nosso próprio exemplo. A minha mãe, coitada, ela com medo de eu me drogar, ela me incentivou a fumar cigarro, inconscientemente. Por quê? Ela, na visão dela, ela ficava com medo de eu um dia querer fumar e pedir, ou alguém me oferecer, e eu fumar um cigarrinho do capeta, uma maconha.
Na época eu já explicava para ela, mãe, droga custa dinheiro, traficante não dá droga de graça, mãe. Ninguém sai daí com um cigarrinho assim pra, né? Mas enfim, ela me atormentou tanto, olha, se você fumar, eu compro. Na época, hoje eu vejo também que era uma proteção dela. E uma hora eu falei, tá bom, então me dá um maço aí. Eu tinha uns 14 anos, e dá-lhe eu fumar cigarro. Fumei um monte aí, até uns 20 e tantos anos aí, eu fumei 1, 2 maços por dia. Mas você vê, a gente também precisa quebrar esse mito de achar que a gente está protegendo, a gente tem que ir atrás do conhecimento, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Porque no fundo, a coitada da minha mãe acabou me incentivando a um vício. Que eu nem pensava, até porque eu era esportista, sabe? Falei, vou fumar. Eu odiava cigarro, achava fumaça, mas depois falei, compra aí comecei. Aí eu, como eu tinha 14 anos, aí eu podia falar para os meus amigos, daí a gente se enche, né? Acha que está podendo. Ah, não, minha mãe deixa eu fumar. Então, aquilo para mim deixava eu numa, vamos dizer assim, numa superioridade ilusória em relação aos meus amigos. E eles admiravam aquilo. Falavam, pô, a mãe do Beto poxa, né? Tá. Mas não é assim. A gente tem que ter olhos abertos, sabe? Ouvidos para escutar bem. Muitas vezes a falta de diálogo em casa, as privações que a gente faz dele, e ultimamente está pior, pessoal. E eu me incluo nisso também. A gente fica, na TV, no iPad, no tablet, às vezes está na sala, tem 3 pessoas num celular, você vai nos restaurantes, você vê às vezes a família inteira no celular, sentada na mesa, esperando a pizza. Só quem intervém naquele cenário é o garçom. Chegou a pizza. A gente não está estabelecendo mais o diálogo. Se antigamente já tinha uns tabus, né? Já está provado que se a gente cria tabu dentro de casa, se a gente deixa de orientar, se a gente deixa de falar de drogas, de sexo com os nossos filhos em casa, eles vão aprender com isso na rua. E muitas vezes com as pessoas erradas. Com as pessoas que desconhecem as consequências. Não, toma aí, não faz mal nada. Maconha é droga leve. Não pega nada. Só que é assim que começa, tudo é risco. Tudo tem um ponto de partida. Não, fuma esse cigarro pode. Não, mas minha mãe falou, na TV mostra. Não, mas cabe a nós. Não cabe à escola. Muitas vezes nós, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, a gente acha que é obrigação da sociedade, da escola, a fazer essa prevenção. É dentro de casa que a gente faz. Somos nós que somos os heróis dos nossos filhos, ou as heroínas. Não é o professor, não é o amigo mais descolado, popular lá da escola. A gente em casa tem que cultivar isso. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa na TV, vê lá a novela, o cara drogadão, a gente não fala nada. É uma boa hora de falar, olhar para o seu filho ou para o seu irmão mais novo e falar, o que você acha disso aí? E puxar o papo, sei lá. Se a gente não começar a criar esse entendimento dentro de casa, a gente dá aberturas para que nossos filhos vão aprender da pior maneira. Porque lá fora de casa existe, a gente sabe, a adolescência, né, essa etapa de 14, 16 anos, é a hora da inclusão social, é a hora de formar o grupo, de você começar, tipo, quem sou eu, né? E às vezes, nessa pressão que existe, eu bem me lembro, na minha escola, no meu colégio, na faculdade, então, nem se fala. Era droga correndo assim, ó, você não precisava ir numa boca. Você não precisava ir num traficante. Quando você via, já tinha do seu lado. Tinha alguém te oferecendo, quer, não quer, quer comprar, quer dividir.
É muito mais fácil do que alguns pensam. Não estou querendo fazer um alarme aqui, mas, gente, é muito fácil conseguir drogas. Não precisa ir longe. Às vezes é o vizinho. Então a gente tem que ter essa atenção. Se a gente não começar a prestar atenção aonde o nosso filho está indo, com que grupo ele está andando. Não adianta a gente ficar rezando em casa. Vai, tomara que ele vá e volte. Não, gente. A gente tem que se esforçar. Traga os seus amigos, os amigos do teu filho para casa. Faz um churrasco. Tenta conhecer. Para ver com quem ele está andando. Não precisa ficar lá investigando, ficando você, quem quer, tirando ficha, né? De cada amigo do seu filho ou da sua filha. Mas traz para casa, vê com quem ele está andando, convida. Não adianta a gente ficar só assim, tomara, está na tua mão, Deus. Não! A gente tem que estar de olho. A gente tem que ver com quem eles andam, porque às vezes você repara que ele está cercado de algumas más companhias, ele pode sofrer essa pressão. E ela existe, isso não é ficção. Aí agora você pensa, alguém que está ali, entrando na adolescência, sendo pressionado, tu é marica, tu não tem coragem. Aí começam a hoje em dia se fala de bullying, o bullying já existe há anos, sei lá, o meu pai já falava que sempre tinha alguém lá, meu pai já tem 80 anos, sempre teve esse negócio de zoar alguém, e ainda hoje fazem isso. Se a pessoa for numa festa e falar, eu não bebo, é crente, é não sei o quê. E pessoal, tá tudo interligado. Não tem, o que eu estou falando aqui hoje não é uma receitinha. Vocês vão ver ao final que assim a gente tem que ter essa atenção. E essa atenção exige um tempo, exige algumas atividades nossas em relação a essas pessoas mais jovens. Porque já que existe essa pressão, às vezes dos amigos, para você tomar bebida, para você fumar cigarro, para você tomar drogas, você tem que começar em casa a ensinar o sentido das verdadeiras amizades. E aí, isso está interligado ao nosso próprio exemplo. Se eu percebo que o meu pai só faz festa por interesse pessoal, eu convido o meu chefe, eu convido o dono não sei da onde, eu convido aquele, e vejo o meu pai no jantar só falando, não, tem que convidar o fulano que ele pode me trazer um negócio que não sei o que lá. E aí quando vê, a tua casa está cheia de pessoa desconhecida, e que se você morrer amanhã, não vão nem dar bola para você. Isso é amizade verdadeira? É isso que a gente cultiva na nossa casa? É esse o exemplo que a gente dá para os nossos filhos? Cabe a nós ensinarmos o sentido de uma verdadeira amizade. Já dizia minha bisavó, para você ver se uma pessoa é amiga sua, você tem que comer um saco de sal junto. O que quer dizer isso? Uma amizade verdadeira, ela passa por momentos de traição, por momentos de dificuldade, por momentos de desconfiança, por momentos turbulentos, enfim. Ela vence uma série de barreiras. E vai ser aquela amizade que quando você pedir apoio, essa pessoa vai te dar, seja moral, seja financeiro, seja o que for. Às vezes vai te dar mais do que teu pai, que tua mãe, que tua irmã, que teu irmão. E vai estar lá firme com você. E são essas amizades que a gente tem que incentivar os nossos filhos a buscarem. E não as amizades por interesse. Ai, filha, vai lá na casa da fulana. O pai é dono disso, o pai é... não sei o quê. Também isso não quer dizer nada. Pode ser a pessoa pode ter dinheiro, pode ser boa pessoa. E pode ser também pobre, mas também ser uma má pessoa. E vice-versa.
Não estou aqui sendo preconceituoso. Mas a gente tem que incentivar essa verdadeira amizade. A verdadeira amizade é aquela que desculpa, que perdoa, que dá uma segunda chance. É aquela que quando a pessoa erra, mesmo que não seja com você, com outro, você vai lá e fala, não, eu estou junto aí. Pô, gente, não é assim. Porque é assim que a sociedade vai melhorando. Eu faço em casa, o meu filho vê. Porque a gente não pode se enganar, os nossos filhos, eles veem mais os contrastes entre as nossas palavras e as nossas atitudes do que o que propriamente a gente fala. Eu não posso ficar cobrando meu filho a ser paciente se ele me vê 90% da minha vida impaciente. Seja no trânsito, seja em casa, seja com os amigos, seja com os pais. Então, esse nosso exemplo dentro de casa é super, hiper, mega importante. É a partir daí que eles constroem, e é a partir daí que eles vão moldando a sua personalidade com os nossos exemplos. Mas os nossos exemplos verdadeiros. Aqueles que eu demonstro mesmo. Se eu acho que o meu filho tem que ir lá arcar com uma responsabilidade, eu tenho que mostrar na minha casa, quando eu erro, eu também arco com a minha responsabilidade. Então não vai adiantar eu cobrar do meu filho ele assumir um erro na escola dele, se ele me vê na rua dando uma ré num carro, batendo num carro parado, sem ninguém dirigindo, e vou embora. E falo, meu, já amassou o meu, amassou o dele, mas eu vou pagar só o meu. Que exemplo eu estou dando? E às vezes são nessas pequenas coisas que a gente acha, deixa pra lá. E aí o nosso exemplo vira um mau exemplo. E às vezes só lá na frente a gente vai se arrepender, e às vezes nem lá na frente, às vezes na outra vida que a gente vai ver que tudo aquilo que a gente fazia ajudou a moldar a personalidade do meu filho e ajudou a ele, na sua predisposição também, né? Porque às vezes tem filhos que têm uma moral muito mais elevada do que a nossa. E vão sempre nos concitar, vão sempre nos chamar a falar, pai, o que é isso? Isso é errado. Eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Mas hoje escapou um na minha boca e a minha filha falou, pai, o senhor falou 2 vezes palavrão. Eu fiquei contente, porque eu ensinei isso para ela, mas escapou, né? Fui, sei lá, falei, não, está certo. Mas por quê? Porque lá em casa a gente não fala. Então quando falou, deu um, opa, o que é isso, né? Então é esse exemplo que a gente tem que dar e construir. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar preparando o nosso filho para quando ele tiver essa pressão das amizades. Porque o verdadeiro amigo não vai querer te levar para o buraco. Não é só porque às vezes aquele amigo está com um problema em casa, os pais não dão atenção, às vezes a droga é até uma maneira dele chamar atenção. Mas só que às vezes ele também não quer fazer sozinho, quer levar o melhor amigo, a melhor amiga, quer levar todo mundo. E às vezes se é uma pessoa de persuasão, de influência, ele pode fazer com que até aquelas pessoas que estão bem orientadas, façam. A gente não pode se enganar, pessoal. Eu já falei, esse negócio de falar, com meu filho não vai acontecer, não se engana. Não se engana, pode acontecer. Eu vi várias pessoas experimentarem drogas. Pessoas que assim, eu até falo, essa menina não tem nem cara para se drogar. E vi pessoas que entraram, experimentaram, saíram. Vi pessoas que iniciaram, começaram, se estreparam. Estão conseguindo sair agora. Tem outros que estão até hoje.
Então, é um risco muito grande a gente permitir esse primeiro acesso. A gente não pode ser leviano de a ponto de falar, eu já cansei de falar. Principalmente nos lares, há necessidade da gente ceder esse afeto. Afeto é dar atenção, é dar essa abertura para o diálogo, é a gente conversar. E quando a gente fala em prevenção, não quer dizer que lá na frente não vai poder acontecer, pessoal. É como eu falei, não tem receita. Por que não tem receita? Porque cada um de nós aqui tem uma maneira de pensar. Talvez alguns pequenos problemas que o nosso filho vai ter no futuro, vai ser tão grande, que para nós é tão pequeno, mas para ele é tão grande, que para aliviar aquela angústia, aquela aflição, ele pode falar, vou beber, vou tirar esse vazio que tem em mim. E mesmo a gente tendo orientado, mesmo a gente tendo falado, dialogado, mas só que é importante, quando as pessoas entram nisso, elas saberem que tem alguém que não vai desistir delas. Porque muitos de nós se desespera, já se culpa, ou fala, a culpa é da escola, que lá aquelas molecadas se drogam lá dentro. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Mas a gente tem que ser coerente também, que nem só porque a gente falou, cansou de falar, é que não vai acontecer. Mas o dia que acontecer, a gente tem que estar junto. A gente tem que ter maturidade suficiente para demonstrar esse amor, esse afeto, e falar, eu estou com você até aonde você quiser. E com isso aí, na verdade, quando a gente age assim com essas pessoas que estão nas drogas, é quase que uma promissória de esperança para elas. Sabe, tipo, porque quem às vezes entra nas drogas tem muita desilusão com a vida, tem esse vazio, essa coisa, eu não sei, sabe? Uns começam por curiosidade, outros vão por desafio, outros vão por essa pressão dos amigos. Mas enfim, as causas às vezes que levam a isso, a maior parte delas não estão externas, mas sim na pessoa. E muitos de nós têm um preconceito. Acha assim, a pessoa que está nas drogas é um fraco. É uma fraqueza dela. Coitada. Gente, quem não é fraco aqui? Quem não é fraco aqui? Quem aqui consegue passar um ano aí sem comer açúcar, né? Quem consegue passar a vida aí só comendo coisa saudável? No final das contas, somos todos fracos. Eu mesmo já tentei parar de tomar Coca-Cola, não consigo. Mas Coca-Cola pode. Não estou fazendo propaganda, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é que as drogas realmente fazem mal, mas a Coca também não faz muito bem, né? Os excessos que a gente pratica, as dependências que a gente tem, o chocolate eu tenho que comer, não é uma fraqueza? Só que quem se drogou foi por esse caminho. Mas é tão fraco como nós. As pessoas que não se drogam não as torna superiores a quem está se drogando, a quem está bebendo compulsivamente. Pensou que o fato de estarmos todos encarnados, uns mais, outros menos, já demonstra que somos e temos algumas fraquezas. Uns mais, outros menos, mas temos. Então esse já é um ponto, a gente não pode ter esse preconceito, porque quando o pai cria um preconceito contra as drogas, quando acontece isso na sua casa, ele vai desabar. Isso aconteceu comigo, meu Deus. Pode acontecer. Lógico, ninguém deseja isso, mas pode acontecer com um sobrinho, com um filho. Porque está aí, gente. Não é difícil. O risco é grande.
Então, por isso que a gente tem que ter essa prevenção, esse diálogo. Lógico, por exemplo, esse excesso de preocupação que a minha mãe teve, acabou até me aproximando mais do cigarro do que o contrário. Porque se ela só ficasse, ó, quando você quiser, tá? Avisou uma vez, está avisado. Agora ficar toda hora, uma hora eu falei, então dá esse cigarro aí que eu vou querer. Tudo tem um equilíbrio, uma medida, né? O excesso de preocupação também pode fomentar, né? Então, o diálogo tem que ser sadio, tem que ser construtivo. A gente tem que começar a mostrar, principalmente nós espíritas, sobre a lei de causa e efeito. As drogas têm uma série de efeitos colaterais, sejam elas legais, né? Eu posso ser preso, né? Eu posso ocasionar acidentes de trânsito, eu posso pegar doenças sexualmente transmissíveis, ou essas por contato sanguíneo, se usar drogas injetáveis, AIDS. É obrigação nossa, não é da escola, mostrar isso para os nossos filhos. Porque eu volto a frisar, o maior exemplo para os nossos filhos somos nós mesmos, os pais, as mães, os avós, os tios. Quando a gente começa a conversar em casa sobre isso, a gente começa a desmistificar. E pelo contrário, não começamos a banalizar, mas sim a falar, ó, a gente está sabendo. E eu quero que você saiba também. Porque tem muitas consequências desagradáveis em entrar nesse caminho. E nós espíritas ainda sabemos de outro, que ele pode perdurar por mais tempo que você imagina, meu filho. Porque dependendo do grau evolutivo, dependendo dos nossos erros pretéritos de outras vidas, às vezes eu entrar num caminho de dependência química pode e muito afetar o meu perispírito. E eu posso vir em outra vida com degenerações, com deficiência mental, enfim, não tem aquela coisa fixa, você faz isso, dá aquilo, depende da construção de vida de cada um. Mas alguns de nós, com certeza, vão poder danificar o seu próprio perispírito e vir com problemas que não tinha. Vir com problemas coronários, cerebrais, gastrointestinais, enfim, o que seja. Então cabe a nós mostrar os efeitos indesejáveis que as drogas podem causar. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar o que leva a pessoa a tomar uma droga. Senão, o efeito que ela traz, efêmero, né, rápido, temporário, de um bem-estar ilusório. Cada um ao seu estilo. Né? Aqueles que são muito ansiosos, muito preocupados, às vezes gostam lá de fumar uma maconha, vou acalmar, vou tomar um trago, vou relaxar um pouco, mas então, eu só relaxo com aquilo. Aí, chega uma hora que aquela quantidade já não é suficiente. Aí eu tenho que fazer mais. Aí eu tenho que fazer mais. Aí eu tenho que fazer mais. Aí um dia, o que era só de fim de semana no sábado, começa a virar sexta, sábado, domingo. Aí começa na quinta, sexta, sábado, domingo. E a gente entra num negócio que a gente não sabe onde vai parar. Porque a gente acha sempre, quem está nisso, acha sempre que um dia vai poder sair. Não, estou cegado. Tudo é um risco. Há pessoas que saem, mas uma grande parte começa. E aí às vezes começa com a maconha, aí já quando vê está na cocaína, e aí já nem lembra por que entrou, o que tem. Aí o que começou com uma questão pessoal, íntima, virou física. E quando vira física, você perde o lastro. A volta vai ser mais traumática.
E aí as pessoas, só tem duas maneiras da gente criar uma mudança, ou por exemplo, sair nas drogas. Ou a gente falar, chega, a dor já é tanta, o desgaste já é tanto que eu falo, chega, para mim deu, não dá mais para eu viver assim. Que é o fim do poço, né? Ou a gente ir pela, que nem se fala, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Ou a gente ir buscar um novo hábito, a gente falar, mostrar que tem uma coisa melhor. Então, cabe também os pais, as escolas, as instituições se unirem para mostrar para os jovens que tem saída, tem opções diferentes de lazer. Por que que toda festa de 15 anos tem que ter baile, tem que ter bebida? Parece que é a iniciação do porre para os nossos adolescentes. É a institucionalização do primeiro pileque. Essa é a nossa sociedade. Por que que não leva todo mundo lá no Beto Carreiro? Você já viu alguém enchendo a cara no Beto Carreiro? Alguém já foi? Eu estou fazendo muita propaganda dessa vez, não estou, né? Podia conseguir uns royalties, né? Hein? Vou começar a falar, ó, eu vou falar do Beto Carreiro nas palestras, vocês depositam lá na conta da CEIU. Mas enfim, né? Você vai num parque de diversões, você não vê, mal você vê gente, lógico, quando tem adulto lá, às vezes está lá injuriado, estou aqui, vou encher a cara para passar o tempo. Mas a maior parte das pessoas lá está contente, está feliz. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Mudar o padrão vibratório das nossas festas. Vou fazer um Natal, sei lá, faz atividade, faz coisa diferente. Eu sei que às vezes as pessoas vão olhar, vão falar, pô, mas não tem nenhuma champanhe, nenhum... Pô, assim não dá, né? Na seca, assim. Já aguentar minha sogra, meu cunhado chato. Bom, o cunhado até que é bom que ele bebe demais, né? Aí pelo menos isso não vai estragar o Natal de novo. Mas isso cabe a nós pensarmos de maneira diferente. A gente começar a incutir outras opções de lazer sem ter que ter a bebida. Algumas cidades pequenas sofrem muito com isso. Os jovens não têm o que fazer, fica tudo na pracinha. Lá da igreja, sabe aquelas cidades pequenas? Tem a igreja, tem a pracinha e fica lá. Aí o ócio também fica destrutivo, né? Eu não tenho o que fazer. Vamos se entorpecer. Porque é justamente isso. Às vezes não tem nenhum mal-estar, não tem uma aflição, não é uma coisa, essa vida. Não, é só aquela ociosidade, aquela falta do que fazer. Já que não tem o que fazer, vamos, né? Daí gera aquele vazio, sabe? Tipo, eu não sou produtivo, o que eu estou fazendo? Então cabe a essas cidades pequenas também a criarem atividades para os jovens fazerem naquele horário, para gastar energia. Sei lá, muita coisa deve ser feita. Só que assim, talvez alguns de vocês estão pensando, Roberto, mas daí foge da nossa alçada. Foge! Mas a gente pode cobrar, a gente pode incentivar, a gente pode solicitar, a gente pode se unir e fazer as coisas. Não precisa envolver o prefeito, não precisa, às vezes envolve lá. Hoje tem esse WhatsApp, né? Todo mundo tem grupinho, né? WhatsApp, lá tem. Né? Faz lá o grupinho dos pais, da escola, das mães, vamos criar, aproveita esse grupo, de vez de ficar trocando baboseira e vídeo besta, né? De olha, caiu, né? Olha que engraçada a Dilma, né? Essas coisas. Faz uma proposta mais saudável, mais louvável. O que a gente pode fazer aí com os nossos filhos para a gente, né, no colégio? A gente precisa querer também. Está lá na questão do Livro dos Espíritos 845, o finalzinho da resposta dos Espíritos. É bom lembrar que querer é poder. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai conseguir. Não adianta a gente fechar os olhos para as coisas. Não adianta a gente deixar, né, a vida levar, porque às vezes vai levar para caminhos indesejáveis e que vai dar muito desgosto para quem entrou naquele caminho errado e para quem está lá junto.
É necessário, pessoal, essa atenção em casa, com quem eles estão andando, o que a gente está dando de exemplo, o que a gente está proporcionando em termos de instrução. É importante, foram criadas leis aí que o jovem só pode trabalhar após os 16 anos. Aí é uma opinião minha, não é doutrinária. Mas, gente, isso foi... Eu sei que tem trabalho infantil, que é terrível, tem coisas que são inadmissíveis, mas olha, eu prefiro os meus filhos com 12 anos trabalhando de office boy, né, interno numa empresa, do que à toa num recreio de colégio lá, falando de baboseira, ou na rua lá de casa, né, já dando espaço para esse caminho. Então são coisas que a gente tem que avaliar muito. Então às vezes em casa a gente permite que os filhos não arrume cama, não ajude em casa a lavar uma louça. A gente precisa também criar esse sentimento deles de autonomia, de responsabilidade, de autoestima. Não é abusar, não é pôr um filho para lavar a louça, não é trabalho infantil. É você dar autonomia para ele, porque um dia quando vocês morrerem, vocês pais, ele vai ter que saber lavar uma roupa, lavar uma louça, vai ter que saber cuidar de um carro, vai ter que saber tirar um documento. Pai, preciso tirar a identidade. Não, vai lá, olha na internet, vai, faz. Você não vai me levar? Não. Às vezes a gente quer fazer tudo, quer ajudar, levar, trazer, fazer, tá aqui, pronto, para agilizar a coisa, mas a gente não fornece essa autonomia, não dá espaço para eles terem essa autonomia e, consequentemente, responsabilidade e, consequentemente, autoestima. Porque quando eu sei fazer as coisas, mesmo que sejam pequenas, adular, fazer uma comida, não mete a mão aqui, deixa que eu faça. Às vezes a gente está rompendo ali com uma chance daquela criança ou aquele jovem ter uma oportunidade de elevar a autoestima, de se sentir responsável, estou cozinhando para a família. Às vezes são esses detalhes, essas pequenas coisas que a gente gera uma construção de um jovem saudável, preparado, amadurecido para enfrentar o que está lá fora. E ressalto, não quer dizer que ele não possa, ainda assim, entrar nesse caminho de drogas. Infelizmente. Isso eu posso dizer por mim mesmo, pelos colegas que eu tive, muito bem criados, muito bem educados. E aí? A decisão é sempre nossa. Porque somos todos espíritos com vidas pretéritas, apesar de sermos jovens, né? Os mais adultos, os mais antigos, às vezes vê aquela adolescente como alguém, uma criança e tal, mas lá tem um espírito com outras vidas assim como nós. Nós mais velhos somos apenas crianças crescidas, né? A gente só cresceu, o corpo físico, mas o espírito está lá. Lógico que na infância, na adolescência ainda, a gente consegue moldar, né, e dar as orientações necessárias para ele ter um direcionamento. E a gente fazendo isso, a gente já vai estar cumprindo a nossa missão como os pais. Porque mesmo assim, se ele entrar nesse caminho, ele vai ter aquele respaldo. Ele vai ter no seu arcabouço mental, aquelas orientações. Ele vai lembrar do exemplo que vocês deram. E isso em algum instante, seja nessa vida ou na outra próxima, ele vai lembrar. Às vezes, como nós todos aqui somos imediatistas, a gente quer às vezes ver resultados logo. Quer que, mas a gente não pode esquecer que ali é um espírito tão antigo como nós. Apesar de ser mais novo fisicamente, mas é um espírito tão antigo como nós. E às vezes aquele teu amparo que você está dando naquela vida,
para aquela pessoa que está naquele caminho de drogadição e que às vezes vai até desencarnar com isso. Muitos de nós, às vezes até pelo nosso próprio orgulho, a gente fala, falhei, desanima e estraga a própria vida. Lembremos sempre disso, pessoal. Toda beneficência realizada, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro aonde, mas está lá. Toda beneficência que a gente faz nunca é perdida. Porque lá na dimensão espiritual a pessoa vai ter isso como lição, vai ter isso como aprendizado. Então, quando a gente tiver esses casos dentro da nossa família, não vamos nos desesperar, não vamos nos afligir. Eu sei que é fácil falar, eu sei que é fácil, mas também não adianta o contrário. Se a gente começa, eu sempre estou reforçando aqui, se a gente tem essa crença na imortalidade e tem a vivência desse dogma da reencarnação, a gente reflete melhor sobre essas coisas. A gente sabe que aquilo é temporário. Talvez esteja acontecendo pela primeira vez na vida daquela pessoa, talvez seja uma reincidência, mas se estamos lá com a missão de ampará-la, façamos da melhor forma, na medida das nossas forças, mas façamos até o fim. Se der certo ou não, temos que ter a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor e que lá na frente as coisas vão se explicar. Que vão se esclarecer. Se a gente não tiver esse discernimento sobre a vida, fica muito difícil quando essas coisas ruins acontecem no âmbito familiar. Agora, quando a gente pensa assim, a gente vai construindo e vai até angariando mais força para ajudar. É importante, além disso tudo que eu falei, pessoal, esse aspecto religioso. Às vezes a gente acha, o filho fala, eu não vou hoje, eu não quero ir. Então deixa que é importante não forçar vir. Eu acho, aí é uma opinião minha, eu acho que vocês têm que trazer seus filhos para cá. Nem que for arrastado pelo cabelo. Nossa, que horror. Como é que pode um palestrante falar isso? Eu acho. Eu mesmo às vezes dou mole com as minhas filhas. Não quero, daí eu deixo com a avó. Mas o melhor é elas estarem aqui do que vendo TV, vendo um iPad. Talvez elas estão aqui assistindo a palestra aqui, está ouvindo eu falar isso. Mas antes ela ouvir isso do que ouvir o Bob Esponja. Né? Só para animar a palestra. É melhor, gente. Melhor, não sejamos preguiçosos. Não sejamos. Tem uma história linda aí que o Divaldo conta. Até acho que é um garoto que toma drogas e tal. Eu acho que ele chega até a morrer. E os pais foram um pouco relapsos. Iam na igreja, mas deixaram ele à vontade. Eu acho importante a gente abrir espaço para os nossos filhos, para os jovens, a liberdade de expressão. Isso aí é inegável. Quando a gente tolhe muito, cala a boca, fica quieto, agora eu estou vendo TV, agora deixa, não abre o espaço para o diálogo, a gente está podendo criar um monstro dentro de casa. Mas por outro lado, a questão religiosa está provado, pessoal. Pode ser um centro espírita, pode ser lá os protestantes, pode ser os católicos, os evangélicos. Leve seus filhos. Arraste eles. Ainda mais se for aqui na CEIU. Não pode parecer pouca modéstia minha, mas eu creio que as palestras que a gente dá aqui atende a um mais variado público. E às vezes um adolescente vindo aqui, mesmo que ele ouça aqui 10% do que eu falei, já vai ajudar, pessoal. E às vezes o que foi falado aqui, a gente esquece que tem todo esse ambiente espiritual. Está aqui o seu avô que desencarnou.
Está aqui o seu anjo mentor. Está aqui espíritos, amigos, familiares que estão vendo algumas caraminholinhas lá na cabeça daquele adolescente e que daí, às vezes o que está sendo falado aqui está sendo reforçado na mente deles. Não é melhor que o Bob Esponja? Pensem nisso. Quando eu falei arrastar pelo cabelo, não vão fazer isso, hein? Ah, o Roberto que falou, né? Não, mas força, traz. Não, vamos lá, que é bom e vir. Vocês vão ver. Às vezes vão vir aqui, né? Vão ouvir uma palestra chata que nem essa, mas tem outras legais. Tem outras melhores. E se levar uma frasezinha, já é, olha, já valeu o dia. Então não sejamos preguiçosos, não sejamos levianos, não sejamos, né, dar essa liberdade. A religião dá um fortalecimento moral, dá um fortalecimento para a mente, dá um discernimento. Ressalto, não quer dizer que vai tirar do caminho das drogas, mas lá atrás, nos seus critérios, nas suas crenças, vão estar informações, às vezes até no inconsciente, que olha, isso não é legal, eu vou sair, eu entrei, mas eu vou sair. E daí não vai ser tão incauto, não vai ser tão despreparado. E ressalto também, lembre, todo benefício realizado não é perdido. Então, às vezes, vira uma palestra, é aquela ajudinha, em doses miopáticas, mas é aquela ajudinha e que pode fortalecer e pode preparar todos. Não só os jovens, mas os adultos, as crianças. Isso fortalece a gente, então a gente tem que incentivar também. E prepará-los para o quê? Às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente quer. Isso faz parte da vida. A vida é uma eterna impermanência. Às vezes pessoas que a gente gosta não vão gostar da gente, ou não vão gostar do jeito que a gente queria, ou não vão gostar da intensidade que a gente queria, ou aquilo que a gente desejava muito não vai sair desse jeito. Cabe a nós mostrar isso. Fazer com que crie-se mais sentido na vida. Preparando, instruindo, valorizando o trabalho. O que vai adiantar nós chegarmos todos os dias reclamando do chefe, do trabalho, e o nosso filho vai criar o quê? Ah, o trabalho é uma escravidão. A gente tem que criar essas noções mais nobres do que é o trabalho, do tempo, como a gente gasta o nosso tempo. Às vezes eu mesmo me pego lá, a gente fica cansado fisicamente, aí a gente deita para ficar vendo TV, fica lá assim, né? Morto-vivo. A gente não vive, fica lá vendo. A gente precisa cuidar com essas coisas. Então a gente precisa dar esse exemplo, passar essas noções da importância do esporte. Ah, eu sou sedentário. Se esforce, saia do sedentarismo, vai caminhar pelo menos, dá uma volta na quadra com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, faz uma coisa diferente. Então são essas pequenas coisas que às vezes faz a diferença e que faz forjar um adolescente, um adulto mais maduro e preparado para a vida, para os vazios interiores que surgirem, né? Porque a gente começa a dar mais preenchimento, começa a dar mais sentido. O vazio que às vezes a gente sente e que leva às drogas é justamente a falta de sentido na vida. Mas quando a gente começa a falar de reencarnação, de vida posterior, de vida anterior, essas noções se ampliam e a vida começa a ter mais sentido. Ainda mais se quem está do nosso lado está nos amparando, nos orientando e nos instruindo, isso dá mais coragem, mais força para seguir nessa vida e lá na frente, se entrar num caminho errado, saber que tem o nosso apoio e essa determinação, essa coragem podem ressurgir.
A gente não pode desistir, nem de nós e nem de quem está junto com a gente nessa encarnação. Muitas vezes a gente tem muita vontade de deixar de viver, mas a gente tem que criar um sentimento de morrer de vontade de viver. E cabe a nós dar esse exemplo e difundir isso. Apesar da vida ter as suas dificuldades, as suas agruras, as suas intempéries, as situações ruins, é no âmbito familiar que a gente tem que construir isso, que às vezes lá fora pode ser ruim, mas aqui dentro estamos fortes e unidos e preparados para qualquer problema. Gente, uma boa semana, obrigado a todos, até outro dia. Só lembrando duas coisas bem legais. A gente tem aqui na casa, e o Beto é muito íntimo, né, do Tito, que é um irmão no mundo espiritual, e que nós ele consegue acolher muitos e muitos e muitos espíritos que desencarnam através dos vícios, das drogas. E eles chegam num estado para serem auxiliados aqui de dar, como a gente fala, de dar dó. Né? Por tudo que sofrem, porque continuam sofrendo lá no mundo espiritual. Sim. Muito, tá? E uma segunda coisa que eu lembrei, até porque meu filho falou, mas meu filho é tão novinho, ele não vai entender a palestra. Vocês não têm ideia do trabalho da evangelização infantil, trabalho maravilhoso que elas fazem lá. Meu filho de 6 anos, no domingo passado, porque eu sempre pergunto, né, como ele é um pouco distraído, o que foi que você aprendeu hoje? Ele ficou lá dentro 50 minutos. Mas se uma coisa ele levou para casa, já está ótimo. Mamãe, eu aprendi que nós temos esse corpo aqui, mas nós temos um outro corpo. E que tudo de mal que a gente fizer nesse aqui, vai chegar no outro. Então, se uma criança de 6 anos aprendeu isso, né? Então, os nossos adolescentes, como o Beto falou aqui... Já tem a sementinha. Já tem a sementinha, né? Então, assim, como o nosso público hoje... e a gente conseguiu... pessoal aí, os passistas, né? Nós vamos dar o passe individual, tá? Voltando ao que eu tinha falado, né? Antes. Lembrando que as pessoas que estão em tratamento de segunda-feira não tomam passe hoje, né? É amanhã. E também as pessoas que fizeram uso de algum tipo de bebida alcoólica também tem que deixar o passe para uma próxima oportunidade. Mas vocês falam do crente, são tudo crente aqui também, ninguém pode beber? Não, não é isso. A mesma sala que a gente vai usar hoje para o passe é usada para os trabalhos mediúnicos e é usada amanhã para o nosso trabalho de tratamento. Então, são fluidos mais densos, os fluidos que a gente exala do álcool e que acabam destruindo fluidos sutis que a espiritualidade está ali dentro trabalhando. Ninguém aqui é contra nada disso. Tem um negócio que eu gosto de lembrar, ninguém bebe para ir no médico ou ir para uma cirurgia, né? Ninguém... Então, vou no médico, vou tomar uma cervejinha, né? Isso, vou fazer uma operação, né? Pré-operatório para relaxar, tomar uma cervejinha. Então, é né? mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa, certo, pessoal? Então, como é que vai ser? Como vocês estão sem fichinhas, nós vamos fazer por fileiras, tá? Então, as primeiras fileiras, depois as segundas, depois as terceiras, e assim a gente vai indo para o passe. O Romerito vai chamar, depois a gente já te passa quantos passistas são, tá? 7? Então tá bem. Então vamos ouvir a prece final para nos prepararmos para o passe. Senhor, querido Pai, nesse ambiente preparado, possamos todos aqui angariar forças para sermos mais maduros, vencermos as nossas imperfeições e com isso ajudarmos o nosso próximo, mais próximo, os nossos familiares, nossos filhos, a vencer também as suas imperfeições. Rogo a Ti, Pai, amparo por todos aqueles que estão desencarnados ou encarnados nesse caminho de dependência química, que a Tua luz possa alcançar a toda a espiritualidade que ampara estes, para lhes ensejar
ânimo, coragem, determinação para vencerem a si mesmos e saírem deste caminho que entraram. Lembremos todos, no final do Sermão da Montanha, onde Jesus conclui dizendo: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Que possamos todos seguir nesse caminho, buscando a perfeição, que nada mais é do que exercitar a caridade, amando o nosso próximo, amando ao nosso inimigo, orando por aqueles que nos ofendem e nos perseguem. E assim poderemos todos evoluir e chegar até a tua casa, Pai. Obrigado e que assim seja.